Olá! Hoje a gente vai mergulhar na psicologia profunda do Dois de Espadas. E olha, essa carta não tem a ver com prever o futuro, viu? Ela fala de um dilema que é universal. Aquele momento em que a clareza da mente nos leva a uma escolha que parece simplesmente impossível. Vamos juntos explorar essa jornada que vai da paralisia até a decisão consciente. Essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o paradoxo central dessa carta. Sabe como é? Às vezes, quanto mais a gente entende uma situação, mais difícil fica de agir. A mente está ali, totalmente desperta, mas tem alguma coisa que ainda impede de seguir em frente. É aquela sensação de estar preso pela própria clareza. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise. Vamos entender como é que um avanço mental, essa clareza toda que a gente acabou de encontrar, pode, ironicamente, nos jogar num beco sem saída. Para a gente entender bem o Dois de Espadas, ajuda muito comparar com o As. O As de Espadas é aquele momento eureka, sabe? É o poder de uma mente afiada que corta toda a confusão. O Dois de Espadas é o que vem logo em seguida. A mesma clareza, só que agora ela revela duas verdades opostas. Duas opções que têm um custo alto. A mente está ligada, mas o coração ainda não entrou nessa conversa. E isso nos leva a uma ideia que é fundamental aqui. Essa indecisão toda não é uma fraqueza. Na verdade, ela é uma pausa protetora. Um mecanismo de defesa psicológico bem sofisticado, aliás. O ponto-chave aqui é essa tal de suspensão defensiva. A venda que a gente vê na imagem da carta não é sobre ignorância, não. É uma escolha de não ver tudo de uma vez. A mente cria essa pausa para se proteger de uma decisão que pode trazer dor, que pode trazer perda ou um confronto pesado. É um ato deliberado de autopreservação. E como é que isso aparece no dia a dia? Bom, pode ser aquela indecisão crônica, sabe? Ou ficar adiando tarefas importantes. Às vezes, até uma neutralidade que parece forçada para não ter que tomar partido. Por dentro, o que está rolando é um esforço gigantesco para manter duas verdades em equilíbrio. E isso acaba criando um silêncio mental para tentar conter a ansiedade da escolha. É aqui que a gente vê o lado positivo dessa pausa. Ela cria um espaço seguro, um tempo para conter as coisas, impede que a gente tome decisões apressadas baseadas só na lógica, principalmente quando as consequências são enormes. Pensa bem, sem essa pausa, a espada afiada da mente poderia acabar ferindo mais do que ajudando. Mas claro, existe um perigo. O que acontece quando essa pausa protetora se estende por tempo demais? Aí a gente entra nas horas de sombra. É quando a contenção vira paralisia. A jornada para esse lado sombrio começa justamente quando essa energia não é integrada. A venda, que antes era um escudo que protegia, ela começa a mudar de função. Pois é, ela deixa de ser uma proteção temporária e vira uma barreira permanente. Uma barreira que impede o contato com a realidade da situação. A fuga acaba virando o estado padrão. E este é o resultado final. O conflito interno não é processado, não é resolvido, ele é simplesmente congelado no tempo, a energia fica estagnada e a pessoa fica ali, presa num estado de suspensão que não tem fim. Na prática, essa paralisia se manifesta de várias formas. Evitação constante de decisões, o uso excessivo da lógica para justificar a falta de ação, um bloqueio emocional bem claro, a pessoa perde a capacidade de ouvir a própria intuição. O problema central é esse: pensar sem sentir. A mente fica calculando, calculando, mas nunca escolhe de fato. Mas calma, existe uma saída. O caminho para a integração é o que transforma essa energia paralisante de um problema em uma solução. Esse processo de integração tem três passos que são cruciais. Primeiro, tirar a venda, mas aos poucos, encarando a realidade da escolha de frente. Segundo, e este talvez seja o mais importante de todos, permitir o sentir, deixar as emoções participarem da decisão. E terceiro, aceitar a renúncia. É entender que escolher um caminho significa inevitavelmente renunciar a outro. Não tem como fugir disso. A verdadeira integração acontece exatamente aqui, quando a mente abandona essa postura defensiva e começa a servir a pessoa como um todo, unindo a lógica e o sentimento para encontrar uma verdade que é muito mais profunda. E quando essa integração acontece, o Dois de Espadas finalmente revela seu maior presente: o discernimento em gestação. Aqui a gente consegue ver a jornada completa. No estado não integrado, a pausa é uma fuga, que leva à paralisia e à negação. Já no estado integrado, essa mesma pausa se transforma em preparo. A paralisia vira discernimento e a negação dá lugar à responsabilidade. E aqui está a sabedoria final. O objetivo não é acabar com a pausa,
mas sim transformá-la. É aprender a sustentar a tensão do conflito, sem negar, confiando que essa pausa consciente vai permitir que a decisão certa, a decisão responsável, surja no momento adequado. Para a gente terminar, fica a reflexão. Em que área da vida uma pausa pode ser, na verdade, um espaço de preparação para o próximo passo, e não um sinal de paralisia?